Então, pessoal, vamos estudar aqui a segunda parte aí do que nós vimos aí do movimento harmônico simples. Então, nessa apresentação, nós vamos estudar aí o movimento determinado por um sistema massa-mola. E nós vamos ver que esse movimento de um sistema massa-mola é do tipo MHS, é do tipo movimento harmônico simples. Então, vamos lá. Então, o que é um sistema massa-mola? É muito básico, muito fácil de entender. Você tem uma mola, tá? Aqui, vamos pensar aí numa mola helicoidal, por exemplo. Pense numa mola real inicialmente. Você tem uma mola, ela está presa aqui no teto, e nessa mola você vai acoplar uma massa. Tá? Então, eu tenho uma massa M, e essa mola ela é caracterizada por uma certa constante elástica K. Tá? O que é a constante elástica? A constante elástica me diz quanta força eu preciso aplicar para deformar a mola, para produzir uma certa deformação unitária na mola. Tá? Uma certa deformação, 1 centímetro, 1 metro, não sei. Tá? Então, como é que nós vamos escrever a equação que determina o movimento dessa massa? Porque se você bater nessa massa aqui, o que vai acontecer? Essa massa ela vai começar a oscilar para cima e para baixo. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o experimento para vocês na aula aí, vocês vão ver aí a massa oscilando. Então, eu quero saber como é que a posição x dessa massa varia no tempo. Tá? Vai ser um movimento aí, x vai me determinar um movimento oscilatório. Tá? Então, esse movimento oscilatório, se você acompanhar esse movimento, essa massa ela vai subir e descer, vai subir e descer, vai subir e descer, vai subir e descer. A mola ela vai comprimir e vai distender. Comprime e distende, comprime e distende. De modo que você vai sempre passando aí por essa posição de equilíbrio zero. Aqui, tá? Aqui não vamos pensar na força gravitacional. Imagine que não tem gravidade aqui. Por simplicidade, você pode colocar gravidade também. Ela não vai modificar o movimento. O movimento vai ser semelhante. Tá? Em geral, nós não pensamos na gravidade nesse problema. Mas se você colocar o peso aqui associado a essa massa, a força-peso mg, o movimento ele ainda permanece do mesmo gênero. Tá? Então, esse movimento aqui, nós vimos aí que ele é determinado por uma função trigonométrica. Tá? Então, uma certa amplitude vezes o cosseno aí de um certo ângulo variável, um ângulo ômega-t. Aqui, nesse caso, nós não colocamos a fase φ, mas você pode pôr a fase aqui também. Tá? Então, nós já vimos que esse tipo de movimento é um movimento harmônico simples. Agora, nós vamos provar isso. Tá? Então, para o sistema massa-mola, nós temos que considerar duas leis físicas. Então, o que governa a mola, a força determinada pela mola, é a lei de Hooke. E essa força aplicada na massa vai produzir uma certa aceleração. Então, a força aplicada numa certa massa determina um certo movimento acelerado. Então, esse movimento acelerado, essa dinâmica do movimento, é determinada pela segunda lei de Newton. Tá? Vejam que Newton e Robert Hooke, Isaac Newton e Robert Hooke, eles eram rivais na realidade. E aqui para produzir essa equação diferencial do sistema massa-mola, nós vamos ter que juntar as ideias dos dois opositores aqui. Então, eles acabaram casando aqui na física, a física juntou os dois, não adianta. Então, nesse sistema massa-mola, tá? A massa ela vai obedecer à lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. E a mola, essa mola vai aplicar uma força na massa. Essa força, tá? É igual a Kx. Na verdade, eu tenho que considerar um sinal negativo aqui, justamente pela lei da ação e reação, como eu falei para vocês. Tá? Então, mais Kx é a força que você faz sobre a mola. E menos Kx é a força que a mola faz sobre a massa. Tá? Então, nós consideramos esse caso aqui. Então, se eu sei que a força é igual a MA, eu vou colocar o MA aqui. Então, MA é igual a menos Kx. Certo?
E nós sabemos que a aceleração ela pode ser representada aí pela derivada segunda da posição no tempo, d2x dt2. Esse kx eu posso passar para o outro lado da equação, vai ficar mais kx e desse lado fica zero. Tá? Então, massa vezes aceleração mais kx é igual a zero. Então, essa equação diferencial, nós acabamos de ver uma equação diferencial muito semelhante, só que não tinha essa massa aqui e aqui não era k. O que nós vamos fazer nessa equação, eu vou dividir toda a equação pela massa. Eu vou dividir esse termo por m e esse termo por m. 0 dividido por m é 0. Tá? Então, dividindo esse lado da equação pela massa e esse lado da equação pela massa, então dividindo tudo pela massa, massa dividido por massa dá 1. K dividido pela massa dá K dividido pela massa. E 0 dividido pela massa dá 0. Tá? Então, dividindo m por m dá 1. K dividido por m dá isso. E 0 dividido pela massa dá 0. Então, nós temos essa equação diferencial. E aqui você vai ver o seguinte. Você vai ver que nós temos esse fator aqui. Tá? E esse fator, né? Na verdade, aqui repetiu a equação. Né? Repetiu a equação. Tá? Esse fator é o que nós vamos associar à frequência angular, lá, ômega ao quadrado. Tá? Então, essa é a equação diferencial para o sistema massa-mola. Né? Então, nós podemos escrever a equação diferencial também dessa maneira, derivada segunda da posição no tempo, ou seja, d2x dt2, mais k sobre mx é igual a zero. Tá? Se eu supuser, né, vamos supor que o movimento proporcionado por esse sistema massa-mola é desse tipo, um movimento harmônico simples, a cosseno de ômega t, veja que aqui eu não coloquei a fase, tá? Por simplicidade, para entender um pouco melhor, eu não coloquei a fase, deixei sem a fase, tá? Mas poderia pôr. Então, essa é a posição. Vamos supor que eu tenho essa equação diferencial e eu não sei a solução dessa equação diferencial. Eu vou supor que essa é a solução. Normalmente, quando você, na física, supõe uma solução, você chama essa solução tentativa de ansatz. Essa é uma solução do tipo ansatz. Né? Já vai aparecer. Tá? Vejo que aqui na equação diferencial aparece o x e aparece a derivada segunda dele. Então, vamos derivar uma vez. Então, se eu derivar uma vez o x em relação ao tempo, eu obtenho a velocidade. Isso aqui é o v de t. Né? Então, a derivada disso, a derivada do cosseno, é menos seno, tá? Vezes a. E aí você deriva o argumento aqui. A derivada disso em relação ao tempo, a derivada de ômega t em relação ao tempo, é ômega. E você tem esse fator. Derivando mais uma vez, a derivada segunda do x em relação ao tempo, derivando isso em relação ao tempo, a derivada do seno é o cosseno. Deriva aqui dentro, vai cair mais um ômega lá, vai ficar ômega ao quadrado. Tá? Então, posição, deriva, obtém a velocidade, deriva, obtém a aceleração. Tá? E aí você coloca esse fator aqui, né? Vamos colocar esse fator aqui e esse fator aqui. Vamos substituir o x e o x dois pontos na equação. Né? Então, vejam aqui, x dois pontos, então esse fator eu vou colocar isso, mais k sobre m vezes o x. Isso aqui é o x. Tá? Então, x dois pontos mais k sobre m vezes x. Isso é igual a zero. Tá? Então, para que essa equação diferencial ela seja satisfeita, para que ela dê igual a zero, o que nós temos que observar? Tá? Então, veja que nessa equação aparece esse fator e ele é igual a esse fator. Eu posso colocar esses dois fatores, eu posso juntar esses dois fatores, colocar, como nós dizemos aí em matemática, nós podemos colocar em evidência. Tá? Então, eu vou colocar esses dois fatores juntos, multiplicando. Então, esse a cosseno de ômega t multiplica um ômega ao quadrado e multiplica, além disso, multiplica k sobre m. Então, o a cosseno de ômega t multiplica menos ômega ao quadrado e multiplica o k sobre m. Certo? Então, se eu fizesse aqui, multiplicasse esse fator por esse e esse fator por esse, eu iria obter o que tinha antes. Tá? Então, nós podemos escrever dessa maneira, e se essa equação diferencial, né, supondo essa solução tentativa, se essa equação diferencial ela me dá isso, significa que para que ela seja satisfeita, para que essa igualdade forneça zero, ou isso
ou essa parte é zero, ou essa parte é zero. Tá? Ou isso é zero, ou isso é zero. Quando essa parte é zero, tá? Quando essa parte é zero, significa que o próprio x de t é igual a zero. Tá? Então, se eu coloco isso aqui igual a zero, né? Então o próprio x de t é igual a zero. E isso, nas oscilações aqui, nós chamamos de solução trivial. Tá? Essa solução é uma solução física. O que significa essa solução? Significa que em todos os instantes de tempo, a massa lá, que está acoplada à mola, ela fica na mesma posição, no x igual a zero. Ou seja, essa solução, quando essa parte é zero, quando x de t é igual a zero, significa que a massa não oscila. A solução trivial, ela não tem oscilação. É a massa parada. É uma solução física. É a solução onde não acontece nada. A massa está parada ali, não está acontecendo nada. Eu posso ter isso igual a zero, mas esse é o caso trivial. Eu não estou interessado, eu quero saber quando tem oscilação. Tá? Então, quando eu tenho essa parte igual a zero, tá? Então isso aqui vai ser zero, ou isso é zero, ou isso é zero. Então, quando essa parte igual a zero, então se eu colocar esse fator igual a zero, então eu vou escrever aqui menos ômega ao quadrado mais k sobre m igual a zero. Essa solução é o que nós chamamos de solução vibracional, né? É o que vai me dar a solução vibracional. Passa esse ômega ao quadrado para o outro lado, né? Ele vai ficar mais ômega ao quadrado, né? É igual a k sobre m. Veja que aqui está o quadrado, eu vou tirar a raiz, né? Então, o ômega ele tem que ser igual à raiz de k sobre m. Para que a solução x de t, né, para que a função x de t igual a cosseno de ômega t seja solução da equação diferencial, o ômega tem que obedecer isso. Tá? Então, no sistema massa-mola, o sistema massa-mola tem uma equação diferencial. Se nessa equação diferencial nós colocamos uma solução harmônica, essa solução harmônica terá que ter uma frequência angular dada por raiz de k sobre m. Tá? Amplitude cosseno de raiz de k sobre m vezes o tempo. Então, A cosseno de ômega t. Tá? Então, essa é a solução, nós vamos chamar essa solução de solução vibracional. Veja aqui, né, nós vimos ali anteriormente que a frequência angular ômega é igual a 2π sobre o período. Eu posso relacionar o período do movimento, ou seja, o tempo necessário para você observar um ciclo completo, ou seja, uma oscilação completa, né, no movimento harmônico simples, você tem essa relação, ângulo total dividido pelo tempo total, tempo de um ciclo completo. Então, a partir do ômega, eu posso obter o período do movimento. O que é o período do movimento nesse caso? O tempo que a massa leva para sair de uma posição e voltar para ela mesma. Tá? Então, se eu inverter aqui, trocar de lugar o ômega com o t aqui, o t vai multiplicando, o ômega vai dividindo, né? Troca esses dois de lugar, o período é igual a 2π sobre ômega. Mas o ômega é igual a isso. Tá? Então, 2π dividido por esse fator, quando você coloca essa raiz no denominador, tá? na parte de baixo aqui da fração, essa raiz ela vai passar para cima e vai inverter. Tá? Então, nesse caso, a solução vibracional ela vai ser dada aí de acordo com esse período. Então, 2π dividido por ômega. Quando o ômega vem aqui para baixo, o raiz de k fica embaixo e a massa vai para cima. Então, o período de movimento no sistema massa-mola é dado aí por essa equação. Tá? 2π, raiz da massa, do valor da massa, e quantos gramas, quantos quilos, dividido pela constante elástica da mola. Tá? E o movimento vai ser determinado por essa equação. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Né? Então, um exemplo aí, o sistema massa-mola ele vai oscilar aí dessa maneira. Tá? Desculpem, a gata tá louca. Né? Então, nesse sistema massa-mola, eu não tenho nenhuma dissipação, a energia não se perde. A massa ela vai oscilar para cima e para baixo, né, de maneira incessante. Esse movimento ele não acaba mais. Por definição, ele continua para sempre. Tá? E aí, vamos supor aí, né, nesse caso, vamos supor que a massa tem 91 gramas. Tá? Vocês já vão ver por quê. 91 gramas. A constante elástica eu posso obter aqui, né,
para uma dada mola, você vai dividir a força dividido pela deformação. Então, a mola que nós vamos usar aí, tá? Se eu colocar sem ter movimento aqui, se eu coloco essa massa presa por essa mola, a mola vai esticar por uma certa distância x, sob o peso da massa, né? Então isso aqui é a força-peso, mg, tá? Sobre essa ação dessa força-peso, a mola estica por uma distância x. Tá? Então, se você fizer esse caso aí, para a mola que eu vou mostrar, quando você suspender a massa por essa mola, ela vai esticar a mola por 10 centímetros. Vocês vão perceber isso. Tá? Então, isso vai caracterizar uma constante elástica da ordem aí de 8,92 newtons por metro. 8,918 newtons por metro. O que significa isso? Que para você esticar essa mola, cada metro dessa mola, você precisa 8,9 newtons. Tá? Então, se você calcular o período, né, por aquela fórmula que eu mostrei, 2π raiz de k sobre m, desculpe, 2π raiz de m sobre k, então 2π vezes a raiz da massa, dividido aqui pela constante elástica, o período de movimento vai dar 0,63 segundos. Tá? Então, é isso que nós vamos ter aí nesse movimento. Tá? Então, vamos verificar aí esse período de oscilação experimentalmente aí, né, agora na aula, certo? Aqui eu vou